Ouça Audiolivros apresenta Uma Recordação de Infância de Leonardo da Vinci, de Sigmund Freud, 1910. Parte 5. Entre os registros feitos por Leonardo em seu diário, há um que atrai a atenção do leitor por seu importante conteúdo e por um pequenino erro formal. Em julho de 1504, ele escreveu: no dia 9 de julho de 1504, às 7 horas, morreu Ser Piero da Vinci, notário no Palácio da Prefeitura, às 7 horas. Meu pai. Tinha 80 anos de idade, deixou 10 filhos homens e 2 filhas. A anotação diz respeito, portanto, à morte do pai de Leonardo. O pequeno erro consiste na repetição da hora, como se ele tivesse esquecido, chegando ao final da frase, o que já havia escrito no começo. É uma coisa de nada que apenas um psicanalista levaria em conta. Outra pessoa talvez não o notasse, e se lhe chamassem a atenção para ela, diria: isso pode acontecer a qualquer um num momento de distração ou de emoção, e não tem maior importância. O psicanalista pensa de modo diferente. Nada é pequeno demais para ele, sendo manifestação de processos psíquicos ocultos. Há muito ele aprendeu que tais esquecimentos ou repetições têm significado e que, graças à distração, podem se revelar impulsos que de outro modo permanecem ocultos. Diríamos que também esse registro é, como a lista dos gastos funerários de Catherine e das despesas com os discípulos, um dos casos em que Leonardo falhou em suprimir seus afetos e algo havia muito escondido alcançou uma expressão distorcida. Também a forma é semelhante, a mesma minúcia pedante, a mesma prevalência de números. Nota: deixo de lado um erro maior que Leonardo comete nessa anotação, quando atribui ao pai a idade de 80 anos ao morrer, em vez de 78. Fim da nota. Costumamos chamar de perseveração uma repetição desse tipo. É um excelente meio de indicar a ênfase afetiva. Consideremos, por exemplo, a invectiva de São Pedro contra seu indigno representante na terra, no Paradiso de Dante. Aquele que na terra usurpa meu lugar que está vago, na presença do Filho de Deus, fez de meu cemitério uma cloaca. Não fosse a inibição afetiva de Leonardo, a entrada no diário poderia ser algo assim: hoje, às 7 horas, morreu meu pai, Ser Piero da Vinci, meu pobre pai. Mas o deslocamento da perseveração para um dado insignificante da notícia da morte, a hora, retira todo o pathos da anotação e nos leva a perceber que aí houve algo a esconder e suprimir. Ser Piero da Vinci, notário e descendente de notários, foi um homem de grande energia que alcançou prestígio e prosperidade. Casou-se 4 vezes, sendo que as 2 primeiras mulheres morreram sem lhes deixar filhos. Apenas com a terceira logrou ter o primeiro filho legítimo, quando Leonardo já estava com 24 anos de idade e havia muito deixara a casa paterna, mudando-se para o ateliê do mestre Verrocchio. A 4ª e última mulher que ele esposou já com 50 anos, deu-lhe ainda 9 filhos e 2 filhas. Sem dúvida, também esse pai foi importante no desenvolvimento psicossexual de Leonardo, não só negativamente por sua ausência dos primeiros anos de vida do garoto, mas também de forma direta, por sua presença na fase posterior de sua infância. Quem, quando criança, deseja sua mãe, não pode deixar de querer se pôr no lugar do pai, de se identificar com ele na imaginação e depois fazer da superação dele a tarefa de sua vida. Quando Leonardo, ainda por fazer 5 anos, foi acolhido na casa do avô, certamente a jovem madrasta Albiera tomou o lugar da mãe em seus sentimentos,
e ele entrou no que podemos chamar de relação normal de rivalidade com o pai. A decisão pela homossexualidade, como sabemos, ocorre apenas na vizinhança da puberdade. Quando ela se verificou no caso de Leonardo, a identificação com o pai perdeu qualquer significado para sua vida sexual, mas prosseguiu em outros âmbitos de sua atividade não erótica. Sabe-se que ele gostava de Fausto e de belas roupas, que tinha criados e cavalos, embora, segundo Vasari, quase nada possuísse e pouco trabalhasse. Não atribuiremos essas predileções apenas ao seu sentido do belo. Nelas reconhecemos igualmente a compulsão de imitar e ultrapassar o pai. Esse havia sido, em relação à pobre camponesa, o senhor nobre. Por isso permaneceu no filho o aguilhão de se fazer de senhor nobre, o impulso, literalmente, de ser mais heródico que Herodes, de mostrar ao pai o que era realmente nobreza. Certamente o artista criador se sente como pai em relação às suas obras. Para as criações do Leonardo pintor, a identificação com o pai teve uma consequência fatídica. Ele as fez e não mais se ocupou delas, tal como seu pai não mais se ocupara dele. O cuidado que o pai demonstraria depois nada pôde alterar nessa compulsão, pois ela derivava das impressões da primeira infância, e o material reprimido que permanece inconsciente não pode ser corrigido por experiências posteriores. Na época da Renascença, e ainda muito depois, todo artista necessitava de um benfeitor de posição elevada, de um patrono que lhe encomendasse obras, do qual dependia seu destino. Leonardo achou seu patrono em Ludovico Sforza, cognominado o Mouro, um homem ambicioso, amante do esplendor, astuto na diplomacia, mas instável e não muito confiável. Na sua corte, em Milão, Leonardo teve o período mais brilhante de sua vida. A serviço dele, sua força criadora desenvolveu-se do modo mais livre, como atestam a Última Ceia e a estátua equestre de Francesco Sforza. Ele deixou Milão antes que a catástrofe se abatesse sobre Ludovico, que morreu prisioneiro dos franceses. Quando chegou a Leonardo a notícia do destino de seu benfeitor, ele escreveu no diário: o duque perdeu o estado, os bens e a liberdade, e nenhuma de suas obras foi completada. É curioso e certamente significativo que ele fizesse aqui ao seu patrono a mesma objeção que a posteridade viria a lhe fazer, como se ele quisesse responsabilizar uma de suas figuras paternas pelo fato de ele próprio deixar suas obras incompletas, embora, na realidade, ele não estivesse errado em relação ao duque. No entanto, se a imitação do pai o prejudicou como artista, a revolta contra o pai foi a pré-condição infantil de suas realizações como pesquisador da ciência, talvez tão admiráveis quanto as artísticas. Na bela imagem de Merezhkovsky, ele era como um homem que acordara no meio da escuridão, enquanto os outros ainda dormiam. Ele ousou fazer uma afirmação que contém a justificativa para toda pesquisa independente. Quem disputa evocando a autoridade não emprega a inteligência, e sim a memória. Assim tornou-se ele o primeiro pesquisador moderno da natureza, e muitas descobertas e intuições recompensaram-lhe a coragem de ser o primeiro, depois dos gregos, a abordar os segredos da natureza apoiado somente na observação e no próprio julgamento, mas ensinando a menosprezar a autoridade e rejeitar a imitação dos antigos, e sempre indicando o estudo da natureza como a fonte de toda a verdade, ele apenas repetia na mais alta sublimação alcançável pelos homens a atitude que já era a do menino que olhava maravilhado para o mundo. Traduzidos de volta da abstração científica para a experiência concreta individual, os antigos e a autoridade correspondiam tão somente ao pai,
e a natureza tornava-se novamente a mãe bondosa e meiga que o nutrira. Enquanto na maioria das criaturas humanas, tanto hoje como em tempos primevos, a necessidade de ancorar-se em alguma autoridade é tão imperiosa que o mundo começa a lhes tremer quando essa autoridade é ameaçada. Leonardo pôde prescindir desse sustentáculo. Não o teria conseguido se não tivesse aprendido a renunciar ao pai nos primeiros anos de vida. A audácia e a independência de sua posterior pesquisa científica pressupõem a pesquisa sexual infantil não inibida pelo pai e lhe dão prosseguimento, excluindo a sexualidade. Se alguém como Leonardo escapou à intimidação pelo pai na primeira infância e desvencilhou-se das cadeias da autoridade em sua pesquisa, iria totalmente de encontro à nossa expectativa se descobríssemos que esse mesmo homem permaneceu um crente e não conseguiu libertar-se da religião dogmática. A psicanálise nos deu a conhecer o íntimo laço entre o complexo paterno e a crença em Deus. Mostrou-nos que o Deus pessoal não é senão um pai elevado e diariamente nos faz ver como pessoas jovens perdem a fé religiosa quando a autoridade do pai desmorona dentro delas. Percebemos no complexo parental, portanto, a raiz da necessidade religiosa. O Deus justo e todo-poderoso e a natureza bondosa nos aparecem como sublimações majestosas do pai e da mãe, ou antes como revivências e restaurações da ideia que a criança pequena fazia deles. Biologicamente, a religiosidade está relacionada ao longo desamparo e necessidade de ajuda do ser humano pequeno, que quando mais tarde percebe seu real abandono e fraqueza diante das grandes forças da vida, sente a sua situação de modo semelhante ao da infância e busca negar o desconsolo próprio dela mediante a revivência regressiva dos poderes protetores infantis. A proteção contra o adoecimento neurótico que a religião proporciona aos crentes explica-se facilmente pelo fato de ela lhes subtrair o complexo parental, ao qual se liga a consciência de culpa do indivíduo, assim como da humanidade inteira, e liquidá-lo para eles, enquanto o descrente precisa dar conta dessa tarefa sozinho. Parece que o exemplo de Leonardo não desmente essa concepção da fé religiosa. Acusações de incredulidade, ou o que naquele tempo era o mesmo de abandono da fé cristã, surgiram já enquanto ele era vivo e foram claramente enunciadas na primeira exposição que Vasari fez de sua vida. Na segunda edição das Vidas, em 1568, Vasari omitiu essas observações. Para nós é inteiramente compreensível que, em vista da extraordinária suscetibilidade de sua época em relação às coisas religiosas, Leonardo se abstivesse de afirmações sobre sua atitude ante o cristianismo também nos seus cadernos. Como pesquisador, não se deixou minimamente influenciar pela história da criação das Sagradas Escrituras. Contestou a possibilidade de um dilúvio universal, por exemplo, e em geologia não hesitou, assim como os homens modernos, em calcular os períodos em termos de centenas de milhares de anos. Entre as suas profecias, há algumas que deviam ofender a sensibilidade de um cristão, por exemplo, sobre as pinturas dos santos adorados. Pessoas falam com pessoas que nada escutam, que têm os olhos abertos e não veem. Falam com estas e não obtêm resposta. Imploram a graça daquelas que têm ouvidos e não ouvem. Acendem velas para quem é cego. Ou sobre o pranto na Sexta-feira Santa. Em todas as partes da Europa, multidões vão chorar a morte de um só homem que morreu no Oriente. Já se disse da arte de Leonardo que ele tirou das figuras sagradas o resíduo de laço com a Igreja e as levou para a esfera humana,
a fim de nelas representar grandes e belos sentimentos humanos. Mather o louva por haver superado a atmosfera decadente e restituído aos homens o direito à sensualidade e à fruição da vida. Nas anotações que mostram Leonardo absorvido na sondagem dos grandes enigmas da natureza, não faltam expressões de admiração pelo Criador, a causa última de todos esses mistérios magníficos, mas nada indica que ele quisesse manter uma relação pessoal com esta potência divina. Nas frases em que verteu a profunda sabedoria de seus últimos anos de vida, transparece a resignação do indivíduo que se submeteu à fatalidade, destino, às leis da natureza e não espera nenhuma mitigação por obra da bondade ou da graça de Deus. Dificilmente pode haver dúvida de que Leonardo deixou para trás a religião dogmática e também a pessoal, e mediante suas pesquisas distanciou-se bastante da visão do mundo do crente cristão. Nossas percepções sobre o desenvolvimento da psique infantil, já mencionadas acima, levam-nos a supor que também as primeiras pesquisas infantis de Leonardo se ocupavam de problemas da sexualidade. Ele próprio nos permite entrever isso, ao relacionar seu impulso de pesquisa à fantasia do abutre e destacar o voo dos pássaros como um problema que, por especial conjunção do destino, lhe tocaria estudar. Um trecho obscuro de suas anotações, que trata do voo dos pássaros e soa como uma profecia, mostra muito bem quanto interesse afetivo ele punha no desejo de reproduzir ele mesmo a arte de voar. O grande pássaro levantará seu primeiro voo do dorso de seu grande cisne, enchendo o universo de assombro, enchendo de sua fama todas as escrituras e glória eterna ao ninho onde nasceu. Provavelmente ele esperava conseguir voar um dia, e sabemos pelos sonhos realizadores de desejos que, ventura, as pessoas esperam do cumprimento dessa esperança. Mas por que tantos indivíduos sonham que podem voar? A resposta da psicanálise é que o voo ou o pássaro constitui apenas o mascaramento de outro desejo e que mais de uma ponte de palavras ou coisas pode levar a conhecê-lo. Quando se diz às crianças curiosas que os bebês são trazidos por um grande pássaro, a cegonha, o fato de os antigos terem pintado o falo com asas, de a mais comum designação da atividade sexual do homem ser Vögeln em alemão, verbo derivado de Vogel, pássaro, corresponde ao sentido vulgar de trepar no Brasil. De um membro masculino ser chamado de uccello, pássaro, entre os italianos, tudo isso são apenas fragmentos de um grande conjunto que nos ensina que o desejo de voar, no sonho, não significa outra coisa senão o forte anseio de ser capaz de realizar atos sexuais. Esse é um desejo da primeira infância. Quando o adulto se lembra da infância, ela lhe parece como um tempo feliz, em que fruía o instante e se encaminhava para o futuro sem desejos, e por isso inveja as crianças. Mas elas mesmas, se pudessem nos informar antes, provavelmente diriam outra coisa. Pois parece que a infância não é o venturoso idílio em que a transformamos posteriormente, que as crianças, isto sim, atravessam a infância fustigadas pelo desejo de tornar-se grandes e fazer o que fazem os adultos. Tal desejo impulsiona todos os seus jogos. Se as crianças, no decorrer de suas pesquisas sexuais, intuem que nessa área tão misteriosa e importante os adultos podem realizar algo grande, que lhes é vedado saber e fazer, então surge nelas o impetuoso desejo de ser capaz de fazer o mesmo, e elas sonham com isto sob a forma de voar, ou preparam este travestimento do desejo para ser usado em futuros sonhos de voos. Assim,
Também a aviação, que em nossos dias finalmente alcança o objetivo, tem raízes eróticas na infância. Ao revelar que desde criança teve uma relação especial com o problema do voo, Leonardo nos confirma que sua investigação infantil se voltava para a sexualidade, tal como supusemos de acordo com nossas pesquisas em crianças de hoje. Ao menos esse problema escapou à repressão que depois o distanciaria da sexualidade. Desde a infância até a época da plena maturidade intelectual, continuou a interessá-lo com ligeira mudança de sentido. E é provável que ele não tenha tido mais sucesso em obter a desejada habilidade na acepção sexual primária do que naquela mecânica, que ambas tenham permanecido desejos frustrados para ele. O grande Leonardo permaneceu infantil em vários aspectos durante toda a vida. Disse que todos os grandes homens têm de conservar algo infantil. Mesmo quando adulto, ele continuou a brincar, e também por causa disso, pôde parecer incompreensível e inquietante para seus contemporâneos. Ao saber que ele construía engenhosos brinquedos mecânicos para festividades da corte e recepções cerimoniosas, apenas nós ficamos descontentes, não vendo com bons olhos que o mestre despendesse a energia nessas futilidades. Mas parece que ele próprio se dedicava a isso de bom grado, pois Vasari nos relata que fazia coisas semelhantes mesmo quando não solicitado. Lá em Roma, formando uma pasta de cera, enquanto caminhava, fazia delicados animais cheios de vento, os quais, soprando, fazia voar pelo ar. Mas, cessando o vento, caíam por terra. Num lagarto que era bastante bizarro, encontrado pelo vinhateiro de Belvedere, ele pregou asas feitas com pedaços de pele de outros lagartos, preenchidas de mercúrio, que tremiam quando ele andava. E tendo-lhe feito olhos, chifres e barba, domesticado e guardado numa caixa, fazia fugir de medo todos os amigos a quem o mostrava. Com frequência, tais brincadeiras lhe serviam para exprimir pensamentos sérios. Muitas vezes costumava fazer esvaziar e limpar cuidadosamente os intestinos de um cordeiro, de modo que se tornavam tão finos que podiam caber na palma da mão, e num outro aposento havia posto uns foles de ferreiro, aos quais prendia uma ponta dos ditos intestinos, e inchando-os preenchia o aposento, o qual era bastante grande, e quem ali estava tinha de se pôr num canto. Assim mostrava que aqueles, tendo pouco volume no início, transparentes e cheios de ar, vinham a ocupar muito espaço, e ele os comparava ao gênio. Do mesmo lúdico prazer com inocentes dissimulações e engenhosos adornos são testemunhas suas fábulas e enigmas, esses apresentados em forma de profecias, quase todas ricas de ideias e notavelmente carentes de espirituosidade. Em alguns casos, os jogos e travessuras que Leonardo consentiu à sua imaginação fizeram incorrer em graves erros os biógrafos que não se deram conta dessa característica. Nos manuscritos de Milão se acham, por exemplo, esboços de cartas a Diodário de Sória, na Síria, grão-vizir do sagrado sultão da Babilônia, em que Leonardo se apresenta como um engenheiro enviado a essas paragens do Oriente para executar certos trabalhos. Defende-se da recriminação de indolência, fornece descrições geográficas de cidades e montes e, por fim, relata um grande evento natural que lá ocorreu em sua presença. Em 1881, Richter buscou demonstrar a partir desses escritos que Leonardo realmente fez essas observações de viagem para o sultão do Egito e até mesmo adotou a religião muçulmana no Oriente. Essa estada teria ocorrido na época anterior a 1483, ou seja, antes da transferência para a corte do Duque de Milão.
Mas outros autores não tiveram dificuldade em reconhecer os documentos sobre a suposta viagem de Leonardo ao Oriente por aquilo que são na realidade produções fantásticas do jovem artista, criada para sua própria diversão, nas quais ele talvez desse vazão aos desejos de ver o mundo e passar por aventuras. Também é fantasia, provavelmente, a Academia Vintiana, que se supôs existir graças a 5 ou 6 emblemas altamente elaborados, que têm o nome da Academia. Vasari menciona tais desenhos, mas não a instituição. Mintz, que pôs um desses ornamentos na capa de sua grande obra sobre Leonardo, é um dos poucos a crer na real existência de uma Academia Vintiana. É provável que esse impulso brincalhão tenha desaparecido nos anos da maturidade de Leonardo, que também tenha vindo a dar na atividade investigadora que constituiu o derradeiro e supremo desenvolvimento de sua personalidade. Mas o fato de haver durado tanto pode nos mostrar como se desvencilha lentamente da infância quem nesse período da existência experimentou a mais alta bem-aventurança erótica, jamais alcançada novamente depois.